casa. Essa é a nova série de reflexões aqui da Igreja Presbiteriana do Guará, da nossa querida IPG. Obviamente que o tema dessa série ficou esse nome por conta do momento tão singular que a gente está vivendo, né? Então eu peço que você se ajeite para que juntos, em casa, possamos compreender um pouquinho o que é que Deus pode falar ao nosso coração hoje. Quando a gente olha para esse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão buscando ajuda nesse momento. Elas estão procurando uma assistência para o seu coração, uma assistência para a sua alma, para poder manter a sanidade no meio desse isolamento tão cruel que a gente está vivendo. E o modo como nós vamos responder à vida, o modo como eu e você vamos responder ao desafio que a gente está vivendo agora, vai revelar e vai mostrar o que nós temos dentro do nosso coração. A maneira como a gente responde aos outros, o modo como a gente tem lidado com a questão do isolamento. O problema não foi criado e o problema não foi causado pela distância e até mesmo pelo próprio coronavírus em relação ao modo como nós estamos lidando com o mundo agora. O problema já estava no nosso coração. Eu não acho que o coronavírus trouxe o problema para nós em relação ao modo como a gente lida com o mundo agora. O problema já estava lá. O que o coronavírus fez foi só apenas acelerar o processo e revelar, de alguma maneira, o problema que estava dentro do nosso coração. Hoje é um tempo para a gente conversar sobre essa matriz fundamental e importante na vida humana, chamada coração. Tem muita gente que vive durante muitos anos adentro, vive, mas nunca tirou um tempo para conversar com o próprio coração, para rever as intenções, para rever os sentimentos, para rever posturas. Olhar para dentro de nós e olhar para o nosso coração, esse é um exercício importante, e ele é importante porque se nós precisamos mudar alguma coisa em nós, é importante que nós saibamos o que precisa ser mudado. Mas ao mesmo tempo que ele é importante, conversar com o coração e analisar o coração, ele é constrangedor. Porque se a gente for bem sincero com o que a gente vai encontrar dentro do nosso coração, nós vamos corar de vergonha. Porque dentro do nosso coração estão não apenas os nossos sonhos, os nossos sentimentos, mas também, entenda o que eu vou dizer, os nossos piores demônios. Nesse tempo onde o vírus, a Covid-19, se politizou, nesse tempo onde as pessoas estão sangrando umas às outras por divergências de perspectivas sanitárias e políticas, onde o distanciamento não se tornou apenas social, mas, infelizmente, afetivo, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. A guardar o nosso coração no meio dessa pandemia. Eu quero convidar você a conversarmos sobre um dos textos mais clássicos da Bíblia,
que fala sobre o coração humano. Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 a 27. Antes, preciso confessar, o pessoal estava tocando aqui e eu estava ali olhando os bancos da igreja, a saudade que dá, que a gente sente em ouvir a igreja pulsando e cantando junto com o pessoal que canta aqui, né, que toca. As vozes de vocês faz uma falta tremenda aqui, tremenda. Eu não tenho ideia, a gente nunca para pensar até o momento que a gente enfrenta uma situação como essa, mas quando Apocalipse diz que multidões se aglutinarão para cantar ao Cordeiro, a gente começa agora a sentir um pouco o que é uma voz em uníssono de uma multidão cantando ao Cordeiro. A gente começa a entender quando essa voz também é retirada de nós, né? As vozes de vocês, independentemente se no tom ou não, faz uma falta tremenda para cantarmos juntos ao Cordeiro. Só um PS, uma nota de rodapé. Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 27 diz assim: Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as percas de vista, guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos estejam sempre voltados para a frente e teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe-nos nesse momento em que vamos refletir sobre esse texto. E que o Senhor nos ensine hoje, no meio dessa pandemia, a guardarmos o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O texto que a gente lendo começa com uma expressão, meu filho. Então, logo de início, o texto está mostrando a preocupação de um pai com seu filho, porque o seu filho tem diante dele uma dura decisão. O filho tem a decisão de optar por dois caminhos. Ou o filho anda pelo caminho da sensatez, ou o filho vai tomar o caminho da insensatez. Ou o filho será um sábio, sensato, ou o filho será um louco, insensato. Essa é a estrutura quase que totalitária em Provérbios. Quando a gente lê Provérbios, e a gente fez um estudo aqui em Provérbios durante, se não me engano, 2 anos e meio, quando antes nós tínhamos cultos de quarta-feira, eu ministrei durante 2 anos e meio Provérbios inteiro. E Provérbios inteiro é exatamente essa estrutura de sensatez e insensatez. O sábio versus aquele que não escuta a instrução. Então existe uma preocupação no livro de Provérbios e nesse texto em que o filho ouça a instrução que está sendo passada. Mas o ouvir aqui, ele recebe uma profundidade muito grande, porque ele não está falando do ouvir enquanto ouvido. Ele está dizendo que a gente tem que... Porque existem modos de ouvir, você concorda comigo? Quando alguém que você senta para conversar, quando você sentava, né? Eu estou no mundo pós-pandêmico ainda, pela fé eu vou sair dessa, a gente vai sair dessa, a gente vai sentar junto ainda. Quando você
sentava para conversar com uma pessoa, e sabe esse tipo de gente que sabe de tudo? E que é até chato você conversar com a pessoa, você não consegue agregar nada à pessoa, a pessoa também não consegue te ouvir. Aí ela vai falando, e você está ouvindo. Mas é assim, né? Cada frase que ela solta, entra por aqui e sai por ali, porque você já não está conectado nela, você só está ouvindo. Tem gente que fala e você ouve assim com a mente, porque quando o professor está dizendo e ele está passando um conteúdo e você tem uma prova, você precisa estar muito atento cognitivamente ao que o professor está dizendo, porque você precisa ouvir e reter o conteúdo, porque depois tem o teste. Isso vai ficar para você, para a sua profissão, você tem que reter isso. Então você ouve com a mente. Aqui, a instrução, segundo o versículo 21, é uma instrução que precisa ser guardada no coração. Diz assim: inclina os ouvidos às minhas instruções, no versículo 20. E quando chega no versículo 21 diz: não as percas de vista, guarda-as dentro do coração. Guarda, o que eu vou dizer agora não é na mente, mas guarda no coração. E esse é um problema. A gente tem muito texto bíblico na cabeça, a gente tem muito cristianismo na cabeça, a gente tem muita teologia na cabeça, mas se esse negócio não desce para o coração, a letra fica fria e mata. E mata. O que a gente precisa compreender é esse casamento entre conhecer algo na mente, mas que faça sentido na mais profundeza do nosso ser, onde nós guardamos os nossos afetos, as nossas emoções, é o coração. O que vai ser dito hoje precisa ser ouvido para ser guardado no coração. Porque aquilo que nós guardamos no coração faz a gente a viver. A nossa vida, as decisões que a gente tem na vida, nada mais são do que decisões que nascem de coisas que nós guardamos e de critérios que nós guardamos dentro do nosso coração. A vida ela não é administrada do lado de fora. A vida ela é administrada com o que a gente tem e com aquilo que a gente guarda dentro do nosso coração. É de dentro para fora. É o modo como a gente guarda as coisas dentro do nosso coração e que a gente responde às contingências da vida, que a gente responde à dinâmica da vida. As instruções do Pai, aqui no texto, do Pai que é sábio, elas são chamadas, as instruções são chamadas de vida. Versículo 22, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo. As instruções, ela faz um bem holístico para o homem. As instruções, ela faz um bem para o todo do ser humano. Ela é vida. A vida que eu e você vamos escolher para guardarmos dentro do nosso coração, vai ser então vivida do lado de fora. Toda vida, ela pulsa dentro do nosso coração. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente vai optar como e chamar de vida, é um eco daquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Então você só tem dois caminhos na vida. Você só tem duas vidas para ser optadas dentro do seu coração. Ou você vai optar por uma vida de sensatez, que são os conselhos de Provérbios, ou você vai optar por uma vida de insensatez, que é o oposto do que a gente encontra em todo o livro de Provérbios. Ou você vai ser um sensato e sensata, ou você vai ser um insensato e uma insensata. E no mundo caótico que nós estamos vivendo hoje, sensatez é uma pérola. E quando a gente fala de sensatez, ser pérola, a gente encontra o berro do versículo 23. O versículo 23, ele é um berro. Ele diz, acima de tudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é uma tarefa fácil. Dallas Willard afirmou algo muito importante no seu livro A Renovação do Coração. Dallas Willard diz mais ou menos o seguinte, que o entendimento é a base do cuidado para guardar o coração. O que o Dallas Willard está querendo dizer é que você só vai poder guardar o seu coração se você compreendê-lo. Mas alguém vai levantar a mão e vai dizer assim, pastor, é impossível compreender o coração. Eu vou olhar para os irmãos que estão aqui também, porque eu estou com saudade de pregar, tá bom? Vou olhar para vocês, tá bom? Não vou olhar só para vocês aqui, não, vou olhar para o pessoal que está aqui. Ele está dizendo que é preciso compreender, mas alguém vai dizer assim, mas é difícil a gente compreender o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Pois bem, se você entender que o seu coração é enganoso, você já começou bem. Começou entendendo bem o que é o seu coração. Porque o coração, ele é essa matriz principal humana. O coração é o capitão das escolhas. O coração é o calabouço da nossa alma. O coração é uma caixa onde nós guardamos tudo dentro dele. Amor e ódio, juntos, no mesmo lugar. O coração é onde a consciência habita. Tem gente que acha que a consciência habita na mente. Não. A consciência, ela habita no coração. Porque aqui a gente sente paz. Mas aqui, no coração, a gente também sente culpa. Mas a frase do versículo 23, guarda o teu coração, chama a minha atenção hoje para esse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. Essa frase, guarda o coração, revela, primeiro, a valiosidade do seu coração. Ou seja, o que está aí dentro de você é algo precioso. E eu não estou falando do órgão, eu estou falando dos sentimentos, das emoções, da sua psique, das suas idiosincrasias, das suas marcas, das evidências de quem você é, aí dentro do seu coração. Então, guardar o coração, primeiro, revela uma valiosidade, é valioso aquilo que você sente. Se você encontra alguém que diz assim para você, isso é banal. Não, é banal porque não tocou o coração dele. Tudo que toca o nosso coração precisa ser considerado com valiosidade, porque nos afeta. Se por um lado guardar o coração revela a valiosidade do coração, por outro, guardar o coração revela também a sua vulnerabilidade. Se por um lado a gente tem que guardar o coração porque as coisas que a gente sente precisam ser consideradas, por outro, o nosso coração é muito vulnerável. Ele vai e vem, ele nos engana, nos leva a paixões cegas e que chama abismo pós abismo. Por isso, quando fala-se em guardar o coração, eu quero então compartilhar com você basicamente duas realidades sobre esse guardar. Duas. A primeira, guarde o coração revela uma responsabilidade. Se nós juntarmos essa frase aqui, olha, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida. E se eu pegar esse texto e fizer um link com o texto lá em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu vos aliviarei. Como é que ficaria a junção desses dois textos? Que tese nós iríamos encontrar se nós juntássemos esses dois textos? A tese não é difícil da gente chegar nela. Ficaria mais ou menos o seguinte, olha, Jesus alivia os nossos fardos? Alivia. Jesus é manso, tranquilo, e ele alivia as dores da nossa alma, ele alivia o fardo, ele alivia. Ok.
Mas existe uma responsabilidade humana, existe uma responsabilidade minha e sua. Se por um lado Jesus nos alivia, por outro eu tenho a responsabilidade de guardar o meu coração. O texto diz: guarde você o seu coração. E lembre-se, vale também para a cruz. Porque lá no Novo Testamento, Jesus diz assim: pegue a tua cruz e siga-me. Você não tem que pegar a cruz do outro, é a sua. Aqui é a mesma coisa. Guarde o seu. O problema é quando a gente quer guardar o coração do outro. Você não tem que guardar o coração do outro, você tem que guardar o seu. Assim como você tem que carregar a sua cruz e não a do outro. Se por um lado Jesus alivia o fardo da nossa alma, por outro, eu tenho uma responsabilidade em guardar o meu coração no mundo. Alguém vai perguntar assim: bom, como é que eu guardo o meu coração nesse momento de pandemia, pastor? Dentre inúmeras mensagens que eu recebo, seja pelo WhatsApp, por mensagens Instagram e Facebook, o que me deixa totalmente louco e perdido, porque eu não consigo responder a todo mundo, e se eu respondo, talvez eu consiga responder você depois da pandemia, quando a pandemia acabar, porque é muita mensagem. Mas uma me chamou muita atenção. Alguém mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu não vou mais ligar a televisão, eu não vou mais ver o noticiário, eu não vou mais ler as notícias ruins sobre a nossa situação. Eu fiquei pensando, isso é guardar o coração? Isso não é guardar o coração, isso é alienar-se. É você se alienar com o que está acontecendo no mundo. Guardar o coração não significa que você não vai ver mais o jornal, de que você não vai ver mais as brigas políticas que estão acontecendo no meio dessa crise sanitária. Isso não é guardar o coração. Isso é você ficar alienado ao mundo. Você precisa entender que esse guardar é sem se isolar. O guardar é você saber o que está acontecendo no seu contexto. Jesus disse: eles não são do mundo. Eu não vou pedir para o Senhor tirá-los do mundo, porque eles não são do mundo, guarde-os do mal. A gente tem que viver no mundo, e viver no mundo implica em a gente resvalar com notícias boas e resvalar em notícias ruins. Você não querer mais ter notícias ruins é você viver alienado. Porque o mundo a qual nós vivemos está repleto de notícias ruins. Porque o pecado faz parte. É claro que no mundo a gente não tem só notícia ruim. Infelizmente a gente notícia boa não dá ibope. O que deveria. Porque iria gerar uma certa esperança no coração das pessoas. Mas por outro, a notícia ruim revela quem a gente é no mundo. Revela que tipo de mundo a gente está. Então não ver notícia não é guardar o coração, é ficar alienado. E isso é importante a gente pensar nessa movimentação, porque até que ponto aquilo que é externo interfere no meu coração? Até que ponto esse momento de pandemia interfere nas coisas e na dinâmica e nas escolhas que eu faço dentro do meu coração? A resposta é que vai depender se você guarda ou não o seu coração. Deixa eu dar 2 exemplos bíblicos de interferência externa. Caim tinha um irmão, Abel. E o desejo de Caim era de matar Abel. E Deus olha para Caim e diz assim: o seu desejo vai vir com você com tudo, por conta da sua inveja em relação ao seu irmão. Mas cumpre a você dominar o seu desejo. Caim não guardou o seu coração e matou o seu irmão.
Um outro exemplo. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Um cara boa pinta, boa praça, bonito. E aí, a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Mas José não fez. Por quê? Porque ainda que ele estivesse recebendo uma forte interferência externa de sedução, de erotização, de desejo, José guardou o seu coração. Porque ele disse para a mulher de Potifar, eu não vou pecar nem contra o seu marido, nem contra o meu Deus. A palavra hebraica para guardar aqui no texto é uma palavra que foi tomada de um contexto de guerra. A palavra guardar aqui, ela foi emprestada de um contexto de guerra, onde a guarnição, aquele pessoal que ficava atento contra os inimigos, essa guarnição recebia assédios por muitos inimigos externos desse pessoal que dizia assim, olha, eu vou te subornar para você fazer de conta que você não nos viu entrar e a gente entra, mata todo mundo e a gente preserva a sua vida. O verbo guardar, aqui a palavra hebraica, tem essa conotação do guarda ser assediado por inimigos externos, mas também por inimigos internos. Por cidadãos traiçoeiros, que diziam assim, deixa o inimigo entrar, a gente faz um pacto com eles, e a gente vai ter e nós vamos ter novas oportunidades no mundo novo. A guarnição, o guarda, precisa guardar contra os inimigos externos e internos. Porque o guarda precisa estar atento. Se você quer guardar o seu coração, nesse momento conturbado, no contexto brasileiro atual, você precisa ser guarda do seu coração. Entenda, quando eu digo que você precisa ser o guarda do seu coração, eu estou dizendo que você precisa estar muito atento às seduções do lado de fora e às seduções do lado de dentro. Porque a responsabilidade de guardar o coração é sua. Eu tenho responsabilidade para guardar o meu. E é a minha cruz. Faça o mesmo com o seu. Se o guardar tem um aspecto de uma responsabilidade, em segundo lugar, o guardar também tem esse aspecto de submissão. O texto aqui está falando de um filho que precisa se submeter à instrução do seu pai. Então, guardar aqui, o guardar é se submeter à instrução do pai, e tudo aquilo que é contrário à submissão do pai, o filho diz não. Não. O guardar é a decisão de dizer não para tudo que é contrário à instrução do pai para o filho. É muito interessante porque a Bíblia fala de coração, tem inúmeros textos bíblicos. Eu poderia ficar aqui fazer só uma série de 2 meses falando só sobre coração, o que é bem sugestivo. Mas uma das coisas que a Bíblia fala sobre o coração é uma pergunta que Jesus faz. Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? E essa pergunta não exige só uma resposta. A pergunta exige uma avaliação. Para você responder essa pergunta, você tem que examinar onde é que o seu coração está fincado. Onde é que você guardou ele. E pior, né? Tem gente que é tão distraído na vida que não guarda o coração e o perde. O perde nas mãos
das paixões, o perde por conta da avareza, o perde por conta de N circunstâncias da vida, e nunca mais encontra o coração, porque perdeu ele no mundo. Onde está o seu coração? Você precisa avaliar. Entenda que guardar o coração é como sendo esse uso diligente e esse uso constante que você usa de todos os meios sagrados. Você usa de todos os meios sagrados para preservar o seu coração e manter o seu coração livre na comunhão com Deus. É você se manter tão focado que você é capaz de perceber aquelas coisas que te afastam de Deus e você diz não. Por isso, dentro da teologia, é impossível guardar o coração sem um pressuposto, o pressuposto da regeneração. Porque é só alguém regenerado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, convertido, será capaz de avaliar e dizer assim, eu preciso guardar o meu coração nesse mundo problemático. Porque quem não é regenerado não tem preocupação em guardar o coração. Porque tudo é tudo. Mas para quem anda com Cristo, tudo, o que se recebe, o que lhe é oferecido, não é tudo. Não mesmo. Existe uma responsabilidade com a vida que eu escolho dentro de mim. Seguir a instrução do Senhor ou não. Isso vai sair de dentro de mim. E isso vai revelar quem eu sou. Então, a partir do versículo 23, a partir desses dois conceitos importantes sobre guardar o coração, que é o conceito da responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade em guardar, isso é meu, e uma postura de submissão à instrução do Senhor, a partir daí o texto começa a oferecer para mim e para você três exames bem práticos para você diagnosticar se você guardou o seu coração agora ou não. Se você tem guardado o seu coração no meio dessa pandemia. E para a gente brincar, né, não adianta só lavar as mãos, é preciso guardar o coração. Os três exames práticos seguem dos versículos 24 até o versículo 26. O primeiro exame ele fala, é do falar. O primeiro exame é o falar. Versículo 24 diz, desvia a maldade da boca. O que eu mais tenho visto em rede social são línguas afiadas para execrar o irmão, ou quem não é irmão, o próximo. O que eu mais tenho encontrado em redes sociais são dedos afiados para execrar quem pensa diferente. Infelizmente, com a politização da Covid-19 no Brasil, o que nós temos são pessoas que pensam diferentes e que vivem se espetando. O isolamento social, ele pode ter, de alguma maneira, despertado ou disparado alguns gatilhos. Por exemplo, o gatilho do estresse. Eu imagino que pode ter muita gente estressada nessa situação. E o problema é que essas pessoas estressadas, elas estão levando muitos a se distanciarem delas afetivamente também. Então não é mais a distância física, é a distância afetuosa.
Você encontra falas que são cínicas, você encontra leviandade de crítica, você encontra meias verdades sendo impostas, você encontra recadinho oculto sendo jogado. E sabe o que isso acontece? Isso vai endurecendo a ponto dessas questões pontuais se tornarem hábitos muito bem estabelecidos. O resultado é que quando a gente se reunir aqui, vai ter gente que não vai querer sentar perto do outro. Por quê? Porque não guardaram o coração. E não guardaram o coração porque falaram demais, porque não foram humildes. E eu não estou falando de você não ser verdadeiro, não ser sincero, e também não estou dizendo que você não tem que ter opinião. Você pode ter a sua opinião, desde que você não sangre e não mate quem tem opinião diferente à sua. Jesus disse em Marcos 7, que o que nos contamina não é o que entra. O que nos contamina é o que sai do homem. Por quê? Porque o que sai do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dedos teclam do que está cheio o coração. Guardar o coração é você cuidar com o que você fala e como você fala. Isso é guardar o coração. E não coloque culpa do seu mal nos outros. Porque conforme diz Marcos capítulo 7, versículo 21 ainda, Jesus diz que do seu coração, ou do nosso coração, é que procedem os maus desígnios. Então não transfira o mau desígnio do seu coração para o outro. Cada qual se responsabilize pelo seu. Eu tenho algumas críticas, e quem me segue nas redes sociais vê isso, e eu não tenho medo de fazer isso, porque primeiro eu preciso dormir em paz, segundo eu vejo profetas do Antigo Testamento se manifestando e contra injustiças contra o povo, e vejo também profetas falando contra reis. Natan falou contra Davi, e outros tantos profetas falaram. Então, se eu vejo, ou se eu percebo alguma injustiça, alguma movimentação, eu vou falar. Eu vou dizer. Porque, como profeta, eu quero ser fiel à voz do Senhor. E eu não quero ser omisso. Eu não estou preocupado quantas curtidas eu vou ter. Eu não estou preocupado quantos números de visualizações essa mensagem vai ter. Já tive. Hoje, não me preocupo mais com isso. Sabe por quê? Porque o que me dá paz é saber que eu vou deitar na cama e dizer assim, eu falei o que eu tinha que dizer, e em paz eu deito e logo pego no sono. E quando eu coloco alguma crítica, no sentido de que eu considero verdadeira e justa, sempre tem os que discordam. E eu acho bem legal, porque eu sempre deixo os comentários contrários, porque eu gosto da democracia. A democracia se faz com opostos. Eu não fico usando das minhas redes sociais como ditador, né? Deixando os comentários só de gente que concorda comigo. Eu acho isso uma idiotice, uma banalidade, uma infantilidade tamanha. Mas uma pessoa entrou em contato comigo no privado e disse assim, pastor Vila, não poste mais nada não, sobre essas críticas, essas suas falas, não coloca mais não, porque as pessoas estão brigando. E eu respondi a ela assim, minha querida, mas eu não sou responsável pelos comentários das pessoas. Eu sou responsável pelos meus comentários. Os maus desígnios que nascem no nosso coração, eles não podem ser impostos e colocados sobre os outros, sobre os ombros ou sobre o coração dos outros. Guardar o coração
é guardar aquilo que você fala. Esse é o primeiro exame. O segundo exame, o olhar. Ele diz no versículo 25, que teus olhos estejam sempre voltados para frente e o teu olhar seja direto. Olha que interessante. A instrução do pai para esse filho é que quanto ao olhar dele, o olhar precisa ter duas vertentes. A primeira, ele fala de um olhar para frente. E o olhar para frente é essa postura de não ficar parado com aquilo que se viveu atrás. Ser sensato também leva-nos a olharmos para frente. E sabe por que a gente tem que olhar para frente? Porque preste bem atenção no que eu vou dizer. A vida segue. E você precisa seguir. E você precisa seguir guardando o seu coração. O problema é que tem gente que quer seguir, mas deixou o coração fincado lá atrás por amarguras, por questões mal resolvidas, e que você precisa resolver para você olhar para frente e seguir, porque o rio corre, a água está correndo, o tempo está correndo, e assim vai ser, até quando Jesus voltar. Agora, você não pode pegar esse texto, olhar para frente, e também dizer assim, bom, eu vou olhar para frente e vou ignorar o necessitado, vou ignorar e vou excluir o contrário a mim. Não, isso não é olhar para frente, isso é ser cego. Olhar para frente, excluindo quem pensa diferente de você, olhar para frente e não observar o necessitado, não olhar para frente, é ser cego. Eu olho para frente, quando eu olho e quando eu foco no ensino e na instrução que a sabedoria bíblica me convida a viver. E quando eu olho para frente e guardo essa instrução, eu tenho vida, fonte de vida dentro do meu coração. Olhar para frente faz com que, de alguma maneira, eu e você sejamos livres das sementes da amargura que são lançadas contra nós todos os dias. Olhar para frente. Mas a segunda coisa que ele fala sobre olhar é que o olhar precisa ser direto. E eu gosto disso. Porque o olhar direto é não se esconder. Já encontrou aquele tipo de gente que quer falar com você, ele tem alguma coisa para dizer, ele desvia o olhar, olha para baixo, tem medo de dizer não. Olhar direto, sem medo. É você manter a seriedade de tratar o outro, como um próximo, sem ter intermediário entre você e o outro. Você não precisa ter um terceiro, você tem que aprender a olhar nos olhos, e olhar direto, ser verdadeiro, você ter posicionamentos, mas ser respeitoso com os outros. Nesse momento que a gente está vivendo de crise política e sanitária, o que a gente mais precisa é ter olhar direto. É a gente sabe com quem está lidando. O grande problema nessa crise toda é que a gente descobre que a gente não sabe qual é a pessoa com quem a gente está lidando. Porque a gente vê uma mudança absurda nas posturas das pessoas. E a gente já não sabe mais quem são as pessoas. Por quê? Porque não tem olhar direto. Olhar direto é você se mostrar para o outro. E não é só você olhar no outro diretamente, é o outro também poder olhar em você e ver você. Não é só você, olhar direto não é só eu olhar direto para o outro, para que ele veja a minha sinceridade. É que o outro também encontre em mim um olhar direto. E não perceba que eu estou escondendo, me esquivando. Não, eu sei quem ele é, eu estou falando com ele. É isso. Eu sei o ponto dele, é esse. E assim a gente caminha. Vou dar um exemplo que me veio aqui à mente de olhar direto. Em 1997, se não me engano, se eu errar, vou estar errando um ponto a mais, um ponto a menos, né?
98 não foi, foi de 97. Ou foi 96 ou foi 97. Na época, o reverendo Caio Fábio, ele administrava a Vinde. E teve uma entrevista muito interessante. E a capa da Vinde era de um lado da face do Caio Fábio e do outro, Paulo Coelho. Deve ter essa entrevista em algum lugar na internet, eu até vou procurar essa semana para ver se tem. Mas eu lembro que eu li e eu fiquei impactado com o olhar direto de ambos, sobre pontos totalmente divergentes. E sabe como é que acabou a entrevista? Eles se abraçando e rindo. Isso é olhar direto. É eu saber com quem eu estou falando. Ainda que ele tenha posicionamento diferente do meu, eu olho nos olhos dele, porque eu sei quem ele é e ele sabe quem eu sou. O olhar traiçoeiro é o olhar de alguém que não guardou o coração e que perdeu o coração no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura que nós estamos vivendo no Brasil. O primeiro exame é o falar, o teclar. Coloca o teclar como ressonância. O segundo exame é o olhar. E o terceiro exame é o andar. Versículo 26. Observa por onde andas, e todos os teus caminhos serão seguros. O andar aqui, obviamente não é o andar físico, você fazer caminhada, mas o andar aqui são escolhas, são tomadas de decisões que você realiza em diversas situações da vida. E eu estava preparando a reflexão, e aí me veio uma história. Quando eu li aqui, observa por onde andas, eu me lembrei de um conto muito conhecido, da história da Alice no País das Maravilhas. Uma conversa que a Alice teve com o gato risonho. A Alice está ali meio perdida, ela está na estrada, então ela olha para o gato risonho em cima da árvore e ela pergunta para o gato, aonde vai dar esse caminho? Aonde vai dar esse caminho? E o gato risonho olha para Alice e pergunta, para onde você quer ir? E ela diz assim, eu não sei para onde eu quero ir. Então o gato risonho diz para ela, ora, para quem está perdida, qualquer caminho serve. Se você não guardar o seu coração na instrução que vem do Pai, qualquer caminho, para você que está perdido, vai ser caminho. Qualquer caminho para você que não tem a instrução do Pai, será um andar correto. O problema é que todo caminho fora da instrução bíblica gera a morte, gera o abismo. Guardar o coração é você tomar cuidado com as suas posturas e com as decisões e saber para onde você caminha. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise no país, eu queria fazer uma pergunta para você. A pergunta que eu faço é, por onde tem andado o seu coração? Onde está o seu coração? Qual o caminho que você escolheu para seguir e para viver? Porque ainda que eu e você estejamos vivendo em isolamento social, ainda que nós tenhamos restrições de ir e vir, o nosso coração está vagueando por aí. E se você não sabe para onde ir, para quem está perdido, qualquer caminho pode ser bom. Essa é a voz do gato risonho.
O texto termina com o versículo 27 e termina com uma palavra importante. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. O versículo 27 resume tudo da seguinte maneira: equilíbrio. Não te desvies nem para a direita e não te desvies nem para a esquerda. Ou seja, mantenha o equilíbrio. Mantenha um equilíbrio nas suas decisões. Mantenha um equilíbrio no modo como você olha, no modo como você fala, como você anda. Seja equilibrado. E manter-se no caminho da paz, manter-se no caminho da humildade, manter-se no caminho da longanimidade, do domínio próprio e do amor, nesse tempo de polarização que nós estamos vivendo, é um enorme, é um baita desafio. Porque quem guarda o coração, mantém-se equilibrado. Jesus disse certa vez que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E um dos sentidos bíblicos para limpo significa destituído de hipocrisia. Um dos conceitos de limpeza, da palavra limpo, no Novo Testamento, está intimamente ligado a essa, eu não sou hipócrita. O coração limpo, ele é o coração que não está dividido. Um coração que não está dividido, é porque eles sabem quem crê. Um coração que sabe em quem crê, é um coração que sabe viver. E um coração que vive, é porque guarda a vida. E um coração que guarda a vida, é o coração que guarda a instrução. Logo, esse coração está guardado. Um coração guardado, está amparado na certeza dessa bem-aventurança que eu acabei de dizer. Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos, porque verão a Deus. E sabe por que verão a Deus? Porque Jesus revelou o Pai. Aquele que guarda o coração, ele é bem-aventurado, porque agora ele já vê, ele já tem os seus olhos fitos em quem revelou o Pai. Então ele vê o Pai. Ele tem toda a sua atenção e todo o seu coração curvado nas palavras de Jesus. E assim, essa pessoa que guarda o coração, vive na busca de ser mais parecido com Ele todos os dias da sua vida. Isso é guardar o coração. Sabe, eu espero que no meio de tanta briga, que no meio de tanta incerteza, que no meio de tanta coisa ruim, você guarde o seu coração. Não venha ser alienado, mas guardar o seu coração. O modo como você fala, o modo como você ouve e o modo como você anda. Isso vai dizer se você guardou o seu coração no meio de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós e que saibamos aguardar o nosso coração nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Sustenta-nos. Tem misericórdia de nós. O Senhor nos alivia a alma, o fardo, mas a responsabilidade de guardar o coração é nossa.
que saibamos como falar, como olhar e para onde andar. Que sejamos equilibrados e que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite a vivermos assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, ajudando você a guardar o seu coração em tempos de caos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma boa semana guardando o seu coração. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.